Óvulo, eu já acompanhei, ó, quando eu digo, eu já acompanhei todo, teotodiodó, todo tipo de inseminação. E acompanhei de perto, tá? Não precisa falar mais nada, né? Então, a maioria das inseminações, até 40 anos, 38, eles usam o óvulo da própria mulher. Depois de 38, as clínicas bronqueiam. E elas passam a exigir um óvulo de outra mulher, que custa R$ 5.000, mais ou menos. Não pode vender, é só uma gratificação. Mas tem mulher que gosta de gratificação, R$ 5.000, né? Mas não tem problema nenhum, porque aí é tirado o óvulo da mulher, colocado o esperma do marido e colocado no útero da mulher. E aí a mulher engravida e tem o filho, tá? Mas isso depende muito da conversa, entendeu? A conversa é quem vai, porque as clínicas de fertilização, elas têm uma tabela. Essas tabelas quanto eu fertilizei e quanto deu certo. Então elas não querem de modo nenhum, assim, se elas inseminar 100 pessoas e 40 engravidar, elas estão fritas. Elas têm que inseminar 100 pessoas e 80 engravidar e ter a criança. Aí o nível dela aumenta. Entendeu? Senhor é meu gatinho. Então elas botam pé no bucho quando elas verem que a mulher tem mais de 40 anos ou 40. Com 40 já começa o moído já. Aí tem que insistir, conversar, mudar de clínica, né? A inseminação existem várias. As mais conhecidas tem uma inseminação que não é inseminação, que é exatamente a enfermeira ou médica pega o espermatozoide do homem tirado na hora, enfia um tubo dentro das trompas da mulher e joga lá dentro. Isso aumenta em 50% a possibilidade de gravidez. Quando ela enfia no tubo, o cara fica num quartinho, passa um potinho, a enfermeira bota dentro de um tubo. Isso está na internet, chamado inseminação caseira. É proibida, tá? Mas fazem demais. Então eles enfiam um tubo na mulher, tem que achar um buraquinho lá, que eu até tenho um vídeo que eu mostro esse buraco. Como é o nome do buraco? Meu Deus, é o âmago, não, é um buraquinho que tem uma boquinha. Aí achando essa boquinha, o cara vai... Tss, pronto. Aí a terceira mais conhecida. É feita em clínicas, custa R$ 12.000, R$ 8.000, tem até clínica que faz por 5. A caseira, o campeão de caseira foi um cara do Rio de Janeiro. Ele teve mais de 300 filhos. Só que ele foi preso, né? Porque as clínicas bateram em cima e ele usava o próprio esperma dele, né? Muitos casais de mulher, essas coisas, faziam muito com ele. Aí bater em cima da conta dele para ver se ele recebia dinheiro e tal. Ele não recebia, não. Olha, ele fez isso durante vários anos. É claro que a clínica, eu acho que ele não cometeu erro nenhum, né? Mas bastou um casal de mulheres brigar, aí uma delas se queixou, e aí... Mas ele tem uns 300 a 400 filhos, porque ele usava o próprio esperma dele, né? Isso também foi com aquele cara ricão, que engravidava as mulheres, o esperma que ele usava era dele mesmo. Aí tem a inseminação in vitro, onde ele tira 5 óvulos da mulher, bota num vidro e tira o esperma do homem e insemina fora. Aí insemina os 5 óvulos e coloca dentro do útero. Dos 5, 2 ou 3 colam. Aí eles vão lá e tiram, deixando só um, tá? Essa in vitro, na Europa, o campeão, que eu acompanhei várias pessoas, é na Espanha. A melhor inseminação da Europa é na Espanha. O Brasil ainda está engateando. O Brasil tem muitas coisas boas, né? O Brasil é campeão de várias operações. Entre elas, a operação do diabetes no mundo é o Brasil. E o maior especialista do Brasil é na minha terra. É o Dr. Pachu. E aí, a inseminação é outra coisa. A inseminação, o melhor lugar do mundo é a Espanha. Eu acompanhei uma mulher que fez 14 inseminação. Ela conseguiu inseminar na Espanha. Aí nasceu um menino. Um menino. Mas na Europa também já acompanhei várias mulheres inseminar.
Pois bem, na Bíblia nós encontramos Jacó. Jacó inseminou. Mas a inseminação de Jacó foi real. O negócio é ir atrás, né, pastor? Não esperar envelhecer para ser feliz, porque aí é complicado. A maioria das mulheres só quer ter filho com 50 anos. O homem, às vezes, consegue ter filho com 50, 60, até 70. Um velho bem cabeludo ajeita, mas a mulher não consegue, não. Aí fica só, né, criando cachorro. A inseminação no Brasil, ela é boa e barata. Ela não é a melhor do mundo, mas é boa e barata. Porque a inseminação feita pelas amigas minhas na Europa é em euro, é em dólar. E é caro, é 5 vezes mais caro que no Brasil, a inseminação na Europa. O segredo é, quem quiser para a Europa, vá grávida, tá? É a dica que eu estou dando para você, principalmente Suíça. Vai para a Suíça, já vá gravidinha. Aí lá na Suíça eles dão tudo para você, inclusive nacionalidade. Olha, então você já capricha, já leva o menino. O Indux, ela ajudou muita gente. O Indux, Inhame, Cará, muitas mulheres engravidaram com Indux. Agora o Indux, ele dá algumas reações. Ela deixa a mulher não pode tomar Indux sem homem, porque aí ela vai ferver, ela vai ovular, ela vai ter problemas de emocional, né? Mas o Indux é ótimo. Mas algumas pessoas não se dão com Indux. E às vezes não é questão de Indux, às vezes é questão de vitamina. Vitamina. A vitamina é o seguinte: quando chega uma certa idade, principalmente quem tomou a picadinha, aí tem alteração de vitaminas. A vitamina D baixa não engravida, a vitamina B12 não engravida, se tiver baixa. E é questão de hormonal. Para a mulher engravidar, ela tem que estar com altos negócio de hormônio. Ok? Eu já acompanhei mulheres que engravidaram com o óvulo da filha. A filha deu o óvulo. Todo tipo de inseminação que você imaginar, eu já acompanhei de perto, até por videoconferência. Já acompanhei também um homem estéril, né? Segundo casamento, e a mulher engravidou do genro, e aí vai, via fertilização. Tem in vitro, tem amigo, tem amigal, tem todo tipo, né? Então, isso é um assunto interessante, né? Veja aí, inseminação Joilson de Assis. Está na Bíblia? Tá. Está na Bíblia escancaradamente. Jacó fez inseminação escancarada. Tamar também. Eu moro junto e sou dependente. Então engravide, não tem problema não. Deus manda o jeito. Você for esperar que mude tudo, a gravidez já muda alguma coisa. A sorte da criança muda a sorte da mãe. Ok? A questão é que a gente fica esperando. A Bíblia é bem clara. Quem espera e olha para o tempo, nunca planta. Tá escrito na Bíblia. Eu gosto sempre de ouvir o pastor. Glória a Deus, glória a Deus. A questão hormonal é muito importante. Basta um exame de sangue para você ver os níveis de testosterona. Qualquer médico desse consegue ver quando está baixo. E um médico para engravidez é o lembra de Gênesis? Geneticista, um médico para gravidez. Geneticista. Tá? Depende do casal. O casal é que vai dizer o que quer. Entendeu? O problema, a maioria dos problemas de mulher que quer ter filho é o marido. Porque a maioria dos maridos não querem ter mais filho. Mulheres lindas, maravilhosas. Às vezes praga de mãe, praga de pai, rejeição de irmãos. Uma mulher que rejeitou o irmão, a gravidez some dela. Entendeu? A rejeição, ela tem um treco-treco. Por exemplo, a gente não é obrigado a aceitar todas as coisas, né? Mas a rejeição é perigosa. Qual foi a mulher que rejeitou o marido e ela ficou estéril? Olha a dica.
Quando a mulher demora em engravidar, é uma agonia de vida. Tem que ter cuidado com votos com São Cipriano. E alguns demônios não gostam de criança, tá? São Cipriano também não. Chegou a Santa Ceia, pronto. Obrigado, meu amor. Antes você pode botar só um pinguinho de café aqui pra mim? Foi Raquel não. A mulher a rejeição, assim, você não é obrigado a gostar de nada. Mas também evite rejeitar, porque a rejeição, ela tem uma rebordose. Vamos dizer que você tem um irmão e você rejeita esse irmão. Aí essa rejeição pode impedir de você engravidar. É a dica que eu estou te dando, tá? Eu já vi mulheres rejeitar o filho do irmão, rejeitar a criança e não engravida. Mical rejeitou Davi. E a punição de Mical foi exatamente não ter filhos. Mical não teve filhos. Também Mical era um chute no saco, né? Mical era um chute no saco. Quem casou com Mical se ferrou. Era a princesa, né? É porque a criança muda a sorte da mulher e do rapaz. Aí alguns espíritos não gostam de criança por causa disso. Você é um. Um e um é um. Né? Um não consegue somar com ele mesmo. Mas se tiver dois, já soma. Eu já vi isso de perto, tá? Mulheres lascadas, homens ferrados, depois que tiveram filhos, evoluíram. Então, assim, quando você não gosta de alguém, diga: eu não gosto, eu não quero. Pronto, é melhor. Mas essa rejeição, né? A rejeição, ela pode interiorizar-se. Aí, quando ela se interioriza, é um trabalho danado. Aí tem os rituais de cachorro, com criança, ser madrinha, e aí quebra. Mas a pessoa às vezes não admite. Mas no moído você fica sabendo. Fulano queria deixar a criança, não sei o que. Não, que criança é uma merda. Aí, só que quando a pessoa quer ter, parece que o universo entende. Criança não quer afastar. Então, é uma lei. Mical, ela rejeitava Davi. Mical transava com a mão na cabeça para não perder o juízo. Mas ela não teve filho, não. Betseba teve. Em adultério, Betseba teve. E Mical não teve. Quer dizer o quê? Que Mical se ferrou. Mical, ela não foi a mãe do rei de Israel. Isso é uma lasqueira, velho. Imagina a mulher, filha de rei, mulher de rei, que não conseguiu ter filho para reinar. Ela deve, não sei se ela engravidou de outro homem, ela voltou para a casa do papai. Voltou para a casa de papai. E mesmo que ela tenha transado com outro homem, engravidado de outro homem, ela não engravidou do rei. Rei Davi, não. Salomão não é filho de Mical. Salomão é filho de Betseba. E Betseba estava em pecado. Mas mesmo assim, mesmo em pecado, Betseba conseguiu ser mãe do rei. E Mical, toda certinha, casada, no papel, não conseguiu ser mãe. Mas o que foi que impediu Mical? Segundo a própria Bíblia, foi a rejeição. Mical rejeitava. Até um peido que Davi soltava, Mical, tá podre, esse desgraça, isso é uma miséria. Aí Deus se irou com Mical. Aí Deus disse: você não vai ter filho dele, não? Deus abriu a mão, olha, para a mulher de Urias, Betseba, mas não abriu para Mical. Olha, não parece uma contradição, mas não é. Olha. Rejeição de homem, rejeição de irmão. A rejeição é muito perigosa. Você não é obrigado a aceitar ninguém. Mas quando rejeitar, assim, não rejeite 100%. Entendeu como é a coisa? Até os judeus sabiam disso, eles condenavam o cara a 40 cacetadas, mas só dava 39. Deus sabe o que faz. Agora, a rejeição, eu tenho acompanhado pessoas que têm rejeição, que não engravida não. E o outro problema é marido. Marido, às vezes não quer. Não quer. Eu já acompanhei centenas de mulheres. Já contei casos aqui do umbigo, né? Lembra do umbigo da menina? Então a questão é assim: você pode não querer algo. O filho do seu irmão,
o filho, o irmão seu, o pai, ou seja, às vezes a filha não gosta do pai por algum problema, alguma coisa, você tem que, não, você tem o direito de não gostar, agora não rejeita assim, não é? Porque pode, não quer dizer que seja o que vai acontecer, pode que essa rejeição se interiorize, e essa rejeição é, não quero, aí o universo escuta, não quero, as mulheres que se benzem se lascam. Toda mulher que se benze ao rejeitar a água se lasca. Eu já vi várias. Isso é um recado que eu dou para você. Principalmente quando a mulher tem um filho e vem alguém dizendo, mas ele quer mais, porque tem sempre um filho de rapariga que vem tentar estragar a alegria da pessoa. Eu vou dizer isso para você, porque nós somos humanos. É filho de rapariga mesmo. Tem umas mulheres que são derrotadas e merecem ser derrotadas. Merecem se fuder. Por quê? Quando as outras têm filho, aí chega perto. Eita, mulher, já tivesse um, né? Agora ele vai querer outro. Porque ela sabe que ela vai dizer não. Já acompanhei alguns casos assim. Aí chega a filha de rapariga. O nome é certo isso, é filho de rapariga. Aí, mulher, que menino lindo. Agora ele vai querer outro, né, mulher? Aí a besta diz, me livre! Lasqueira, velho, se benze 3 vezes. Porra, puta que pariu, meu pai. Tem que... Mas para desmanchar isso é um trabalho tão grande, e quando desmancha? Por isso que a pessoa diz, não se benza não. Se benza não, Aí porque aquela outra é uma derrotada. Eu conheci uma mulher que tem 4 filhos. 4. E aí, quando ela soube que eu era pastor, ela encostou. Para falar mal do marido, que o marido era do inferno, que era o demônio, que o marido era o demônio, é o cão dos infernos. Casada há mais de 10 anos com o marido. 4 filhos, um atrás do outro. Aí eu fui até para uma menina que teve filho. Aí eu fui lá visitar a criança. Aí a menina disse, é o pastor. Aí ela encostou, é o pastor? Senta aí que eu vou contar. Meu marido é um miserável, é um cão dos infernos, é um demônio, é um cão dos infernos. Ele quer dormir comigo toda noite, é um safado, é um cachorro. Foi o demônio que botou ele no meu caminho, foi o demônio que botou ele no meu caminho, foi o demônio que botou... Aí eu só deixando ela, né? No meio da conversa, a bestalhada lá segurando a criança, mamando. Aí ela disse, o homem vai querer outro, vice? Aí a bestalhada, Deus me livre. Teve mais não. Só teve um mesmo. Se benzeu. Aí eu olhei e disse, se benza não, mulher. E a bestalhada, meu marido foi o demônio, mas vivia em cima do marido, velho. Eu não entendo algumas mentes de algumas pessoas. A mulher disse que o marido é o demônio, teve 4 filhos do demônio e só vive em cima dele trepando. Então aí, olha... E eu deixando ela falar, meu marido é o demônio, é o cão dos infernos, é um demônio, é o satanás, é um demônio. E a outra besta, dando de mamar, e ela, eita, que ele vai querer outro! Eita, que ele vai querer de novo! E a besta, Deus me livre! Se lascou, tá? Se lascou. Aí eu cheguei e disse, então seus filhos são endemoniados e são do demônio. Mas rapaz do céu, essa mulher deu uma polpa que nem uma jumenta, pulou para trás e disse, oxê, que é isso, pastor? Não, você está dizendo que foi o demônio que botou seu marido no seu caminho. O demônio que é o seu marido, que é você toda hora, você dá para ele toda hora. Você teve 4 filhos desse demônio. Então seus filhos são todos demônios. Mas rapaz do céu, e tem mais, você quer que Deus tire algum filho seu? Essa mulher, ela virou cão. Ela virou, que isso, pastor? Eu digo, não, olhe suas palavras, mulher. Você tem problema com seu marido? Foi o demônio que deu seu marido, usou o demônio, o seu marido fica endemoniado para dormir com você na cama, você fica endemoniada para dar para ele, e depois nasce um demôniozinho que é seu filho, e ela ama os filhos. Ou seja, ela queria, assim, dar uma de coitadinha. Ele era um demônio gostosão, pastor. Olha! E nunca deixava ele não, tá? Deixou não, até hoje tá lá com ele. 4 filhos, já são 4 homens, já são homem formado. Olha! Tá lá. Mas ela ficou com raiva de mim. Eu digo, se dane.
Se ela tem raiva de quem dorme com ela na cama e transa com ela todo dia, imagina de mim. Oxe, vai te lascar. Eu não tô nem aí. Porque é o seguinte, seu marido é um demônio, é um satanás, o demônio é o satanás, o demônio entra nele, ele pega você de noite, de novo entra e vai entrando. O demônio entra nele, ele entra em você. O demônio entra nele, ele vai entrando em você. E ela é frustrada. Porque ela ficava dizendo toda hora pra outra, tenha mais não. Ter filho nessa época é horrível. Nós estamos no final dos tempos. Tenha mais filho não. Tenha mais não. Eu notei que quem estava endemoniada era ela. Então assim, eu disse, seu marido não é um demônio. Por isso que ela ficou com raiva. A senhora não teve filhos do demônio. Seus filhos são uma bênção, que eu conheço os filhos dela. Todos na igreja, nenhum fuma, nenhum bebe. Assim, bebe socialmente, né? Assim, não é bebão e tal. E eu fui quebrando, eu digo, a senhora tem problema com esse homem, mas ele não é o demônio. Ele é um homem cheio de problemas, a senhora também tem. E esses seus filhos são bênção. Mas essa mulher ficou irada, que ela queria que eu fizesse assim, a bichinha, não, bichinha nada, você não é bichinha, você teve 4 filhos, eu conheço mulher que é doida para ter um e não teve. 4 filhos normal, deu um espirro, o guri saiu. Olha, os filhos todos normais, todos trabalhador. Então ela quer dar uma de vítima, não é verdade? Como o pastor não aceitou ela ser vítima, então ela ficou com raiva do pastor. Se eu dissesse, coitada, bichinha, meu Deus, realmente é o demônio entrando, demônio saindo, demônio entrando, demônio saindo. Não tem nada de demônio, é um homem querendo pegar uma mulher e ela é a mulher. Tá entendendo? E casou pra quê? Ficar solteira. Pra que casou? Então a questão, às vezes as pessoas dão muito de vítima. Agora, essa questão da rejeição é muito importante, tá? Essa questão da rejeição, a rejeição pode se interiorizar. Não quer dizer que vá. Vamos dizer que de 10 casos, 1 ou 2 se interiorize. É como a bobô. A bobô dá problema de travamento de vida. Então assim, a pessoa faz uma bobô, a pessoa pode travar a vida toda. Corra de pessoas que se fazem de coitadinha. Corra. Porque ela vai fazer você de vilão. Você pode dar o céu para ela ou para ele. Mas é claro, todo mundo tem problema. Mas essa daí eu notei que ela estava dando uma de coitadinha pro cara fazer e ela estava aconselhando a outra a não ter e ela tendo 4. É uma contradição danada, né? Por isso que eu falei, você queria ficar sem um, não quer. Mas assim mesmo, o ser humano é desse jeito, né? Então assim, evite isso aí. Mical se deu mal. A rejeição de Mical foi tão grande, tão grande. Você já parou para pensar que Mical perdeu a maior chance da vida? Toda a dinastia de Saul morreu. Inclusive Jonathan, que era amigo de Davi. Se Jonathan fosse uma mulher, era bom. Porque Jonathan gostava de Davi, mas Mical odiava. E Mical era mulher de Davi. Olha, aquela vez que Davi ficou dançando, ela criticou Davi. Que homem velho doido, isso é um idiota. Então assim, esse ponto aí é a questão de lei, não é questão de praga, de maldição. Mas também tem praga e maldição, às vezes voto, pacto. Eu já vi mulher não engravidar por causa do pacto do avô, pacto da mãe, entendeu? E deve-se agir rápido nas 2 áreas. Primeira área, espiritual. Segunda área, material. Geralmente, 90% das mulheres só agem na espiritual. Eu fico, assim, triste porque eu quero ajudar, tá? Mas a maioria das mulheres crentes se lascam. Por quê? Porque elas só querem o espiritual. Elas fazem voto, fazem pacto e querem engravidar. Amém, tá certo. Mas não querem fazer mais nada. Então a gente vai para a guerra na tapa, a gente não vai levando uma espada. A espada é a medicina. Se a medicina está prejudicando nós através das picadinhas, a medicina tem que ajudar através de tratamentos, né? Então é uma observação somente para que as mulheres que... E tem um vídeo nosso chamado Como Engravidar Rápido, Joilson de Assis. Aí
Tem um outro vídeo que é Por que eu não engravidei? Joilson de Assis. Eu juntei a maioria dos casos que a mulher não engravidou. E o homem é importantíssimo. O homem, ele é importantíssimo. Nessa área de gravidez, o capitão nos deu um grande exemplo. O capitão, né? Ó, livre removida. Oxi, só porque eu falei isso foi... a Liv está removida, tá? Deixa eu tentar entrar de novo. Foi removida a Liv. Alcione? Acesso ao recurso da Liv, suspenso. A Liv foi removida e bloqueada. Aqui, ó. Que eu acho que eu falei, né? Engravidez, né? Aí não pode entrar mais não, Então, o grande exemplo do capitão, qual foi? Foi que ele era vasectomado, né? E ele reverteu a vasectomia. Só 4 de maio. Eita! Foi bloqueado até 4 de maio. O que foi que eu falei? Não sei, eu vou dar uma olhada aqui. Olha aí para ver o que eu falei. A Lívia aqui tá ao vivo. Então, ele era vasectomado. Aí ele acho que foi a Bobô, não foi? Pode falar em a Bobô, não, só a favor, tá? Então a questão é, se falar a favor, eles deixam, se não falar... Então a questão é, ele era vasectomado e a mulher queria uma filha. Então ele desfez a vasectomia. Exato. Então isso pra mim foi o máximo. O máximo. Sabe o que é o máximo? Mas aí a maioria dos maridos não querem. Então o que é que pode fazer, né? Fazer o quê? Né? Ok? Vamos para os sonhos? Vamos!